Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que abram na carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. Colossenses, capítulo 4. Eu já falei sobre essa palavra, mas o Senhor me fez retornar a ela. Capítulo 4, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Se não for muito incômodo, eu gostaria que todos repetissem, para que a gente pudesse deixar na nossa mente essa pequena palavra. 1, 2, 3. Para que o cumpras. Podeis sentar em nome de Jesus. Uma coisa maravilhosa, uma coisa muito interessante, é que aqui estamos no final de Colossenses. Estamos aqui no final desta conhecida carta. E assim como em 1 Crônicas, que tem toda aquela genealogia, que muitas das vezes a gente cansa de ler, a gente até pergunta para que essa genealogia toda. Aqui temos Paulo na sua saudação final. Paulo aqui em sua saudação final, ele vem trazer esse pequeno verso, esse pequeno versículo, que apesar de ser realmente pequeno e dedicado a outra pessoa, realmente ele, se você desmontar ele, você tem coisas maravilhosas do céu. E uma coisa muito interessante é que através desse pequeno verso, desse pequeno versículo, o Senhor tem grandes coisas para falar conosco. E através desse versículo, ele diz para todos nós. E se a gente for personalizar esse versículo, que a gente troque o nome de Arquipo pelo nosso. Então o Senhor diz para cada um de nós: atente-se para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. São palavras pesadíssimas. E se a gente for refletir, o Senhor realmente tem coisas poderosíssimas para nós. Mas primeiro, precisamos saber quem é esse irmão Arquipo. Esse irmão aqui citado. Na verdade, não tem muito sobre ele. Realmente é só este pequeno verso, Colossenses 4,17, e em Filemão, no capítulo 1, verso 2. Se puder colocar, já para ajudar. Filemão, capítulo 1 e o verso 2, que diz assim: e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Aqui Paulo cita Arquipo como um camarada. Se a gente vê nas versões originais, vai dizer um companheiro de guerra. Esse era Arquipo para Paulo, um companheiro de guerra. E se a gente for ver, realmente um companheiro de guerra é aquela pessoa que está conosco. É aquela pessoa que entende as nossas dores, é aquela pessoa que entende aquilo que passamos. Então, se Arquipo era um companheiro de Paulo, logo Arquipo sabe do que Paulo passou. E para enfatizar melhor, a gente pode ir lá em Filipenses, capítulo 2, do 25 ao 30. E nós vemos uma grande comparação de realmente o que é um guerreiro, um companheiro de guerra. Diz assim a palavra do Senhor: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvidos que ele tivera doente. E de fato estava doente, e quase morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Por isso, vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tendo em honra. Porque pela obra de Cristo, olha aí a característica de um guerreiro, porque pela obra de Cristo chegou até próximo à morte, não fazendo caso da vida, para suprir para consigo o que falta do vosso serviço. A característica que o Paulo coloca em alguém que é um guerreiro de luta, é praticamente você morrer pelo ministério. Você morrer por aquilo que Deus te vocacionou a fazer. Você morrer por aquilo que Deus te chamou a fazer. Com certeza, Epafrodito e Arquipo não ligavam para as próprias vidas. Eles realmente entenderam que morrer é lucro e viver é Cristo. E trazendo para nós hoje, nós podemos pensar o quê? Então, Epafrodito não era alguém comum. Não era alguém novo na fé. Epafrodito podia ter mais de 10, mais de 20, mais de 30 anos de crente. Mas ainda assim faltava uma coisa. Faltava ele ter uma visão nova. Faltava ele ter algo ali que o melhorasse na sua visão. Porque quando temos aqui no verso a palavra atenta, aqui em Colossenses 4,17, nos diz o quê? Nos diz a respeito de uma visão melhorada, de uma visão nova, de algo que você tem que, com os seus olhos, perceber, porque parece que pode estar cego, parece que pode estar mal compreendido. Arquipo, por mais que fosse um guerreiro, um irmão na fé com Paulo, parece que Paulo ainda via que ele precisava melhorar em alguma coisa. Parece que, pela vista do que ele via do seu ministério, ele precisava de algo melhor, de uma visão melhorada daquilo. E por que a gente precisa dessa visão acerca do que o Senhor tem para nós? Porque a gente precisa de todo esse cuidado com o que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque lá em Atos, capítulo 26, e no verso 19, quando Paulo está diante ao Agripa, ele vai dizer muito. Ele vai dizer assim: por isso, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo, em sua defesa, trazendo diante Agripa, ele vai dizer: ó rei Agripa, o Senhor teve encontro comigo em Damasco. O Senhor me encontrou no meio daquele caminho. Eu estava cego. Eu tinha uma visão turva daquilo que o Deus me chamou. Eu perseguia, eu matava, eu ia atrás daqueles que me perseguiam. Mas o Senhor, com a sua glória, Ele me fez ter uma nova visão. E se não fosse a visão celestial, eu não estava aqui me defendendo diante do Senhor neste momento. Se não fosse pela visão clara de que Paulo tinha acerca do seu ministério, ele não teria cumprido toda aquela carreira. Se não fosse pela visão melhorada que Paulo tinha acerca de seu ministério, daquilo que ele tinha que cumprir, a gente jamais, quem sabe, teria tantas coisas boas acerca de Paulo. A gente precisa abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E assim como Paulo, já no final da sua carreira, nós possamos dizer que combatemos o bom combate, que guardamos a fé, que cumprimos a carreira. Porque é necessário, porque essa visão que a gente tem do nosso ministério, daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, é o nosso trilho. É aquilo que vai nos seguir até o final. Porque se eu tiver uma visão errada, mal compreendida, os caminhos que eu possa tomar podem ser tortuosos. Porque o Senhor colocou algo grandiosíssimo em nossas mãos. Colocou talento em nossas mãos, para serem multiplicados e frutificados. E só depende realmente de nós. O Senhor colocou em nossas mãos e só depende de nós mesmos. Só depende que nós possamos realizar e seguir nessa grande conduta. E uma coisa muito
muito preocupante até, muito triste nos tempos de hoje, é que nós ouvimos muito, quando falamos de vá cumprir aquilo que o Senhor lhe falou, nós ouvimos muito, não temos tempo. Eu não tenho tempo para isso. Como é que eu vou cumprir o ID do Senhor? Como é que eu vou cumprir aquilo que Ele me colocou? Olha só a minha agenda. Eu não tenho tempo para cumprir. Nós ouvimos também que, espero me realizar, deixa eu terminar aqui, deixa eu, quando eu estiver em boa condição financeira, eu vou lá e cumpro o que Deus me botou. Eu vou lá e cumpro o meu talento. Eu vou lá e multiplico. Também ouvimos pior ainda, que deixa eu sentir do coração. Deixa eu sentir do coração, Deus me chamar que eu vou lá e faço. Deixa eu sentir aqui do coração que eu vou lá e cumpro. Mas isso não faz sentido. Porque como é que eu posso dizer que eu não tenho tempo, quando o Senhor Jesus não pensou 2 vezes para descer do céu e nos salvar? Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso dizer, deixa eu me realizar, deixa eu deixar tudo pronto? Se o Senhor se despiu de toda a sua glória merecida, para que pudéssemos estar aqui hoje. Como eu posso esperar sentir no meu coração, se no seu momento de maior tristeza, no seu momento de maior angústia, Ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor, diante daquela cruz, diante daquele mártir que Ele ia sentir, diante de tudo aquilo, Ele não esperou sentir do coração. Ele disse, contudo, seja feita a tua vontade. Nós devemos deixar esse egoísmo de lado. Nós devemos deixar esse eu de lado. Porque com o Senhor não funciona assim. Com o Senhor não funcionou assim. O Senhor veio e serviu. Ele veio e nos serviu. Nos trouxe a salvação. Nos trouxe o seu ministério. E agora nós pensamos, como é que eu posso? Como é que eu posso olhar para mim diante dele, que nem ele mesmo olhou para ele? Ele olhou para cada um de nós aqui. Ele pensou no futuro. Ele cumpriu, porque sabia que lá na frente, muitos iam aceitar. Muitos iam ter a condição de estar como filhos. Então, que nós possamos não, de modo nenhum, pensar em nós mesmos. Pensar em nós quando o quesito é cumprir a vontade do Senhor. Cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos deixar esse ego de lado. Esse pensamento em si de lado. Porque assim como eu trouxe, e assim como nós vimos, nem ele mesmo pensou em si. Ele se despiu de sua glória. Se despiu de tudo o que ele tinha. E nos trouxe a salvação. E uma coisa muito interessante, que a gente vê é que, quando um traficante se converte, nós cremos que ele é uma nova criatura agora. Quando um traficante se converte, nós cremos que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando a gente vê que um traficante se converte, o que é que nós esperamos? Que ele pegue a sua vida, todo aquele emprego que ele tinha mal, tráfico, e mude, de acordo com a ordem do Senhor. Aquele traficante pega a sua vida e agora se amolda com a vida do Senhor. E por que a gente pensa que conosco é diferente? Se o traficante tem que se atrelar às coisas de Deus, por que é que Deus tem que me esperar para que eu atrele as minhas vidas às coisas de Deus? Porque o traficante tem que se moldar por inteiro e fazer as coisas do Senhor. E eu que estou aqui por muito tempo, Deus tem que esperar por mim. Deus tem que esperar que a minha vida esteja boa para que eu cumpra. Que a minha vida esteja alegre para que eu cumpra. Não faz sentido. Não faz sentido a gente pensar em si. Não faz sentido a gente estar totalmente egocêntricos. E o Senhor fala acerca de nós sobre ministério aqui. E a palavra ministério realmente vem de diaconia.
E diaconia significa serviço, ministério. Isso nos traz o quê? Que a palavra ministério, ela vem da origem de serviço. E nós temos a escolha dos diáconos. Lá em Atos 6, do 1 ao 6, temos a escolha dos diáconos. E nós vemos que o serviço do diácono veio com base na necessidade da igreja. O ministério do diácono, da diaconia, veio com a necessidade da igreja. Não é diferente para nós no ministério. Você vê que nada que se atrelha a isso tem a ver conosco, tem a ver com nós, é muito mais a ver com os outros do que a ver comigo mesmo. Tem muito mais sentido pensar nos outros do que pensar em mim mesmo. Eu não posso de modo nenhum, de maneira nenhuma, pensar em mim mesmo. Porque quando foram estabelecidos o ministério de Deus, foi pensando na salvação de muitos. Foi pensando no querer de muitos. O Senhor se atrelou. E nós vemos aqui agora que o ministério é tudo aquilo que pensa nos outros. Eu devo pensar nos outros. O que eu faço com os meus talentos é para os outros, não é para mim mesmo. E o mais incrível é que nós temos o melhor exemplo disso. O Senhor Jesus é o maior exemplo. Lá em Marcos 10, do 35 ao 45, não vou ler porque é muito grande, mas o Senhor, ele fala com seus discípulos. Ele chama os seus discípulos à parte daquela multidão, e ele diz o quê? Ele fala, todos nós sabemos que os 12 esperavam algum salvador político. Um salvador que os salvasse de maneira política. Que tirassem eles de Roma e colocassem eles num reino eterno, num reino abençoado por Deus. Mas o Senhor não veio, nós sabemos disso, para estabelecer um reino político. Ele veio para estabelecer um reino espiritual. E João chega lá para eles, Tiago e João, e pergunta, mestre, quando o Senhor estiver na sua glória, ou seja, quando estabelecer o reino de Deus, coloque eu à direita e o outro à esquerda. Coloque a gente em posição de destaque, Senhor. Nós queremos a posição de destaque que o Senhor tem nesse reino. Nós queremos que o Senhor fique lá no seu trono, eu à direita e o outro à esquerda. Nós sabemos que é uma posição de destaque. E os outros discípulos se indignaram. Se indignaram porque eles estavam soberbos? Não. Se indignaram porque eles também queriam. Os discípulos estavam com os corações cheios para querer o destaque nesse reino. E que problemático isso é. Porque o Senhor vai dar uma grande lição a eles. E eu peço que agora, abra em Marcos do 35 ao 45 para a gente acompanhar. E a gente vai ver a simplicidade. Marcos 35 ao 45, capítulo 10. E a gente vai ver que eles esperavam um libertador, que eles esperavam alguém que reinasse realmente em um trono, e a gente vai ver que eles são um pouco egoístas. Aproximando deles, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele disse, que queres que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes, sabeis que os julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles.
Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E falando acerca dessa visão, dessa nova visão que o Senhor nos dá, eu recebi a minha nova visão, porque na minha mente, isso aqui era a minha vida. Isso aqui era a minha vida, eu queria isso aqui. Eu queria uma banda, eu queria estar numa banda, e esse seria o meu ministério para todo sempre. Eu estou, graças a Deus, mas o Senhor, Ele, querendo você ou não, o seu ministério, aquilo que você fará por Ele, não é baseado no seu conforto. Não é baseado naquilo que você quer. Não é baseado no que você mais tem interesse. Não é baseado naquilo em que você mais deseja. O ministério que o Senhor coloca em nossas mãos é exclusivamente vontade dEle. O Senhor, eu queria muito que fosse esse o meu ministério. Eu queria muito que fosse. Mas o Senhor abriu a minha visão e disse, olha, esse não é o que eu quero para você. Eu triste fiquei, porque é uma coisa que eu quero muito, que eu queria. Mas o Senhor, temos que entender que a vontade do Senhor é prioridade. Por mais que eu queresse muito isso aqui, estar envolvido exclusivamente aqui, eu sabia que se eu não fizesse aquilo que Ele me propôs, o reino poderia estar perdendo com isso. Porque muito mais grandioso é quando o Senhor nos usa naquilo que Ele estabeleceu, do que quando eu tento acalmar o meu coração com aquilo que eu gosto. Porque se não fosse por essa troca, se não fosse por eu deixar este de lado, deixar aquilo que eu tanto amo de lado, eu jamais poderei ver aquilo que o Senhor cumpriu lá na frente. Eu jamais poderei ver vidas sendo salvas, através da palavra. Se eu fosse desobediente à visão que o Senhor me deu, eu poderia estar em ruínas agora. Por isso é muito importante a gente saber que pode realmente machucar. A gente pode, como o André já nos trouxe aqui, construir aqueles castelos de areia, baseados na nossa vontade, baseados no nosso querer, e o Senhor vem com aquela onda, e o castelinho cai por terra. Infelizmente, querendo a gente ou não, a gente tem um dever a cumprir, e esse dever é baseado na vontade de Deus. Por mais que a gente goste, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira, ainda assim, nós estamos submetidos à vontade do Senhor. E isso é o que mais importa, porque lá na frente, a gente pode se encontrar com o rei Agripa e dizer, rei Agripa, Senhor Jesus, eu fui fiel à visão celestial que o Senhor me deu. E isso é o mais importante disso. Esse é o trilho que a gente tem que tomar, e a gente não pode fugir disso. E voltando a esses discípulos, eles realmente estavam querendo a sua zona de conforto. Eles realmente estavam querendo, não, Senhor, nós queremos a posição de destaque. Nós queremos, quando o Senhor estabelecer o seu reino, coloque uma à direita e outra à esquerda. Isso, para nós, é uma realização. Só que o Senhor Jesus os chama para abrir a visão novamente. Vocês estão comigo, são os meus discípulos, estão aqui do meu lado há quase 3 anos, mas ainda assim a visão estava errada sobre o reino. Ainda assim a visão estava meio turva, eles não entendiam realmente o que Jesus queria, o que Jesus estabeleceu. Eles receberiam o ministério posteriormente, e Jesus sabia que não podia deixar essa visão turva, essa visão errada do ministério que eles têm. E Jesus diz a famosa frase, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos.
E o ministério e aquilo que recebemos do Senhor é realmente isso. Eu não posso pegar aquilo que eu gosto e estar exclusivamente naquilo que eu gosto, porque se eu fizer isso, eu estarei deixando de lado aquilo que o Senhor estabeleceu em minha mão. O Senhor já tem um plano certo estabelecido. E se eu me desviar, se eu for para um plano que agrade o meu coração, eu já estou erradíssimo aí. Eu já estou muito errado. Porque eu estou querendo me servir. Eu estou querendo servir a minha vontade. Eu estou querendo que o Senhor me agrade com aquilo que Ele tem para mim. Eu vou escolher cantar porque eu gosto de cantar. Eu vou escolher pregar porque eu gosto de pregar. Eu vou escolher a banda porque eu amo tocar. Eu vou escolher ficar aqui porque eu gosto de ficar aqui. Mas não é assim que funciona. Não é assim que o reino do Senhor trabalha. Não é baseado no nosso querer, mas baseado no querer de Deus. Baseado naquilo que Ele já tem estabelecido para nós. E a gente não pode de modo nenhum fugir disso. Porque se a gente for para Tarsis, pode ser que a tempestade já esteja nos esperando. Se a gente fugir para Tarsis ao invés de ir para Nínive, o Senhor com certeza já está preparando o puxão de orelha. Porque é importantíssimo que a gente saia daqui sabendo que aquilo que Ele estabeleceu em minhas mãos possa não ser o que eu queira, possa não ser o que eu mais goste, mas com certeza é o melhor que Ele tem para mim. É aquilo que eu vou ser usado lá na frente, muito mais do que qualquer outro. E uma coisa muito interessante é que quando a gente vem na palavra cumprir, para que o cumpras, ela traz um sentimento duplicado aqui. Ela pode servir tanto para cheio, cumprir no sentido de até o talo, até o topo, cumprir, preencher, ou pode realmente ser cumprir até o final, estabelecer até o final. Não sei qual é a visão que Arquipo tinha, mas uma coisa Arquipo precisava saber, que quando o Senhor dá esse talento, quando o Senhor dá esse ministério, é para ir até o final. É para que você vá com zelo até o final. Porque muitas das vezes, o Senhor nós podemos olhar para aquilo que não interessa, para aquilo que realmente não é estabelecido no momento. Nós possamos até nos distrair. E o quão fácil, misericórdia, infelizmente, o quão fácil tem sido para nós se distrair. O quão fácil tem sido para nós olharmos para qualquer outra coisa do que para aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O quão fácil tem sido a gente se desrasgar, se sair daquilo que o Senhor nos proporcionou. E a gente, às vezes, pensa até em nós mesmos, porque a gente está desacostumado a sofrer. A gente está desacostumado a chorar. A gente está desacostumado a clamar em alta voz pelo nome do Senhor. No primeiro sinal de sofrimento que a gente vai passar, a gente já pensa o quê? Não é para mim. Eu não quero. Deus me livre. Jesus está, até mundo não está repreendido. Misericórdia, irmãos. A gente não pode deixar de desacostumar desse sofrimento, porque faz parte de nós. Sofrer faz parte da vida, principalmente da nossa. Querendo a gente ou não, sofrer faz parte do ministério. Sofrer faz parte da vocação. Sofrer faz parte daquilo que o Senhor estabeleceu para nós. E eu me lembro que no início, eu realmente queria fugir. Eu realmente queria correr do Senhor, correr daquilo que Ele estabeleceu para mim. E realmente no início, quando Ele me disse o que Ele queria, eu logo pensei no que eu ia passar. Eu logo pensei no sofrimento que eu ia passar.
Eu via lá, muitas vezes, painhos sofrendo por causa das ovelhas, por causa da igreja. Eu falava, meu Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero esse sofrimento que eu estava passando. Muitas vezes eu vinha manhã chorando quando orava, e eu falei, meu Deus, eu não quero de jeito nenhum isso para mim. Senhor, livra-me disso. Livra-me desse sofrimento. Muitas vezes eu pensava em realmente desistir disso. Mas o Senhor, Ele teve o seu encontro comigo. O Senhor marcou o encontro comigo. E o Senhor me mostrou uma visão maravilhosa. O Senhor me mostrou que além daquela preocupação toda que Painho tinha, mas Ele estava lá. Apesar daquela preocupação, Jesus estava lá. Quando manhã estava chorando no quarto, orando, Jesus estava lá. E foi maravilhoso quando Ele me abriu os olhos. Como é que eu não consegui perceber que naqueles momentos Ele ainda estava lá? Eu era tão ignorante, eu só pensava em mim mesmo. E eu não percebia que Jesus estava lá. Eu não percebia que Jesus estava ali com eles. E que Jesus, no meu ministério, está e estará comigo. Não tem como recusar uma oferta dessa. Nós realmente estamos desacostumados a sofrer. Mas o sofrimento faz parte. Sofrer pelo ministério, por alguém, faz parte. Independente do que a gente vai passar. Independente do que passaremos. Sofrer faz parte. Nós devemos tirar esse ego de nós. Nós devemos servir aos outros. Servir a todos. Como o Senhor serviu a nós. Como o Senhor nos colocou aqui. Nos deu talentos para que a gente multiplique. E agora a gente saia daqui pensando nos outros e não em nós mesmos. Porque é isso que o Senhor estabeleceu para nós. É isso que o Senhor colocou em nossas mãos. Que apesar de tudo isso, apesar de tudo que passaremos, o Senhor está conosco. O Senhor está com todos nós. E aqui eu agradeço a rica oportunidade. E eu espero que todos saiam daqui atentos para o ministério que o Senhor colocou em vossas mãos, para que cada um aqui cumpra. Amém. Glória a Deus. Quantos ouviram Deus falar? Irmãos, a pior coisa é termos sucesso naquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Vou falar uma palavra mais forte. A pior desgraça para um ser humano é ter sucesso em áreas e negligenciar outras que o Senhor quer que nós cresçamos e desenvolvamos. O maior sucesso de um homem na terra é fazer, cumprir a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor o chamou para fazer. E aquele que ouve e faz, ele acha contentamento, ele acha a alegria do céu, ainda que muitos ignorem, mas aquele que está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus chamou, a paz excede todo o entendimento, a alegria que o mundo não entende e que muitos cristãos também não entendem. Mas o salvo em Cristo, que desempenha aquilo que o Senhor o chamou, ele é feliz aqui e será feliz ali com Deus. Amém? Então que Deus nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor nos chamou, cumprirmos o ministério que o Senhor nos chamou. Que Deus nos ajude a não nos atrapalharmos. Eu até postei eu tenho uma frase no meu WhatsApp lá que fala assim: não adianta correr velozmente se eu estiver correndo para o caminho contrário. E o Senhor já, como o John falou, Deus já desfez alguns castelos de areia do irmão André, que estava tudo perfeito, tudo bonitinho. Eu falei, agora vai. E aí Deus vem e desfaz. Por quê? Por causa da visão turva, não compreender bem o que o Senhor quer. Todos nós estamos sujeitos. Mas o segredo é em retornar e andar novamente pelo caminho que o Senhor traçou. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Também quero agradecer, irmãos, pela irmã Tamar e o irmão André, né, o casal que está trabalhando juntamente conosco, né,
está aí nos ajudando e nos ajudou muito nesses últimos meses agora. Tem sido uma bênção e certamente Deus fará grandes coisas através desse casal também na Umadac. Quantos querem continuar orando por eles? Amém, Umadac. Então orem por esse casal, né, pelo Toninho também, que é uma bênção, e certamente colheremos os frutos da oração e que possamos continuar orando em todo o tempo. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Passo para o presbítero Joilson encerrar. Glória a Deus. Se Cristo chamou você, se Ele te manda ir, não cruzem os braços, não fuja para longe, tentando escapar. O talento que Ele deu, terás que multiplicar. Senão Ele vem, até o que tem, Ele irá tirar. Tá pensando que é só o presbítero Berivaldo e o Barbosa que canta hino antigo, irmãos? Eu sei também, rapaz. Eu sou cria da Assembleia de Deus, rapaz. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bom é servir a Deus naquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém, irmãos? Se eu andar 10 quilômetros no sentido contrário ou num caminho errado, eu vou ter que voltar quantos quilômetros, irmão? Quantos quilômetros vou ter que voltar, irmãos? Quantos? Eita, os irmãos são ruins de matemática, né? Eu andei 10 quilômetros errado, no caminho contrário. Eu vou ter que voltar quantos quilômetros, irmãos? Quantos? Irmã Glaçônia, matricula esse povo lá, viu, irmã? No Vinícius Feitosa. Isso, vou ter que voltar mais 10 quilômetros. Não é verdade, irmãos? E se eu andar 100 quilômetros no caminho errado? Tem que voltar mais 100. Glória a Deus. Então olha para quem está do seu lado e diga assim, meu irmão, dá um time. Fala assim para ele, dá um time. Observa o caminho. Veja se está no GPS certo. E trate de voltar. Quanto mais longe você for, mais energia você vai gastar para voltar. E tem muita gente, irmãos, que programa a ida com pouco combustível e o combustível que ele vai, Marcos, só dá para ir, não dá para voltar. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e eu gosto de ver e fico muito feliz quando eu vejo o desenvolvimento do povo de Deus. Eu estava aqui observando o André, o auxiliar André. O André, irmãos, os irmãos conhecem o André mais até do que eu, porque o André chegou primeiro que eu aqui. Mas o André sempre via uma chamada de Deus na vida do André. E o André era aquele jovem quieto, né? Tímido, rapaz, que só... E aí, para dirigir um trabalho, mas era uma dificuldade. Hoje não, hoje você já viu a desenvoltura dele, né? Eu gosto de ver assim, amém? O John também. E o John começava a falar e aquela dificuldade. Hoje eu estava aqui dizendo, rapaz, que bênção, glória a Deus. Ou seja, é Deus quem faz essas coisas, mas nós precisamos abraçar o chamado dele nas nossas vidas, amém? Quantos vão continuar orando pelo John? Diga amém. Quantos vão continuar orando pelo nosso querido André, pela irmã Adrianinha? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Convido aqui o Augusto. Venha cá, Augusto. Venha orar também para apresentar não só a mocidade, mas apresentar todos nós, o culto em seguida, para que Deus venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. Lembrando os irmãos que essa semana eu estava dizendo aqui para o auxiliar André, é uma semana de festa. Por quê? Porque quinta-feira começa a festa consagração das irmãs de manhã, círculo de oração à tarde. Aí na sexta-feira temos Santa Ceia do Senhor, outra festa, a festa mais importante da igreja. E aí no sábado à noite temos a festa das visitadoras e no domingo encerrando a festa das filhas de Jerusalém. E em todas elas
a união de senhoras estão escalados para cantar e adorar a Deus. Então temos uma semana, um final de semana bem extenso de muito trabalho e muita festa aqui na casa de Deus. Convide as pessoas não crentes, irmãos. Tragam as pessoas não crentes para a igreja, para que elas possam ouvir a palavra de Deus e terem as suas vidas mudadas, assim como nós tivemos a nossa. Amém? Ensaio amanhã da UMADAC a partir das 19 horas. Não é isso, André? Glória a Deus. Augusto. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Pai santo e querido, Deus amado e santo, te louvamos por essa palavra que ouvimos, ó Pai, por cada oportunidade, por cada louvor que foi cantado, que foi falado aqui neste púlpito. Pai santo, te louvamos por tudo, meu Deus, abençoe, dá uma bênção especial para a vida do auxiliar John, do irmão André, do presbítero Joilson, a todo o corpo de obreiros e a todos os membros da igreja e todas as famílias que aqui estão representadas, Pai, pelos teus filhos. Pai, derrama sobre cada um, Pai, a tua graça, livramento, que o Senhor possa curar, Pai, aqueles que estão enfermos, anima, Pai, aqueles que estão desanimados. Pai, traz de volta para a tua casa aqueles que estão afastados, ó Pai, e dá-nos ousadia para que nós possamos evangelizar e falar do teu amor, meu Deus. Pai santo e querido, somos gratos por tudo, gratos por esse culto e pelo próximo que virá, que o Senhor vai continuar falando e temos certeza de tudo isso. Todos que creem dizem... Irmãos, essa semana foi uma semana muito importante para a nossa igreja aqui em Acauã. Durante os 110 anos da nossa igreja aqui em Alagoas, na terça-feira especificamente, houve a consagração, né, dos obreiros, dos pastores que foram ordenados, evangelistas, e para a glória de Deus, o nosso pastor Tiago, agora ele é definitivamente pastor ordenado pela Comadal, a Convenção de Ministros, como também pela Assembleia de Deus em Alagoas. Amém? Vocês podem ir lá no privado dele, parabenizá-lo, agradecer a Deus pela vida dele e continuar orando para que Deus o faça prosperar ainda mais dentro do seu chamado. Amém? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a vida de todos. E todos dizem... Amém. Abrace pelo menos 3 irmãos antes de sair, profetize uma semana de vitória na vida dele. Amém? Tem cantina lá fora, irmãos? Tem? Pronto. Vão lá comer na cantina, viu, irmão? Vamos forrar o bucho lá, em nome de Jesus.